Vou ser completamente honesto consigo. O dia 25 de março não é apenas mais um dia no calendário. É um dos momentos astrológicos mais poderosos desta primavera. E se nos últimos dias tem sentido uma estranha tensão a crescer, como se o ar ficasse mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ainda não consegue identificar o quê? Não está a imaginar coisas. Há uma razão muito concreta para isso. A questão não é apenas sentir uma onda de energia. Trata-se de o universo lhe entregar literalmente as chaves de uma versão completamente diferente de si mesmo. Uma versão que não pede permissão, que sabe o que quer e que tem a disciplina necessária para realmente construir isso. E, sendo sincero, a maioria das pessoas não faz ideia da verdadeira importância deste dia. Se ultimamente tem sentido uma seriedade invulgar, como se a vida lhe pedisse para amadurecer, para assumir mais responsabilidade do que o habitual, fique por aqui. Isso acontece por uma razão muito específica, e daqui a pouco explicarei detalhadamente o que está por trás disso. Mas primeiro, por que é que exatamente o dia 25 de março representa um ponto de viragem tão significativo? Porque o que está a formar-se no céu não é um empurrão suave, não é uma transição suave. É uma iniciação cósmica para um nível completamente diferente de poder pessoal. O Sol encontra-se com Saturno em Carneiro, numa configuração que na astrologia antiga era chamada de entrar no coração. E, ao mesmo tempo, ativa-se Plutão, o planeta que não conhece a palavra superficial. E se estiver preparado para isto, isso mudará tudo. Para compreender a dimensão do que se desenrola no dia 25 de março, é necessário ver o quadro completo. Porque não se trata de um único trânsito. São 3 eventos sobrepostos, e cada um deles, por si só, já seria significativo. Mas juntos criam uma configuração que muda as regras. O primeiro e mais importante, o Sol encontra-se com Saturno. Uma conjunção exata, grau com grau. Isto acontece uma vez por ano, mas sempre num signo diferente e com um significado renovado. Este ano, o encontro ocorre em Carneiro. E é aqui que a coisa se torna verdadeiramente interessante. Na astrologia antiga, árabe, persa, medieval europeia, existia um termo especial para este momento: Kazimi. Literalmente, no coração. Quando um planeta se aproxima tanto do Sol que entra dentro do seu esplendor, ele não se queima. Ele purifica-se. Imagine uma espada que é mergulhada no fogo, não para ser destruída, mas para ser temperada, para retirar as impurezas, para remover o que é supérfluo, para deixar apenas o metal, puro, resistente, pronto para servir. Os antigos astrólogos consideravam o Kazimi como um momento de força absoluta de um planeta. Não uma força comum, mas aquela que nasce quando o planeta atravessou o fogo e emergiu transformado. Quando tudo o que era superficial ardeu, e resta apenas a essência. Saturno, no seu estado habitual, é sentido como peso, como pressão, como uma voz interior que diz, é preciso, e da qual não podemos simplesmente ignorar. É o planeta dos limites, da responsabilidade, da maturidade. O planeta que não permite atalhos, que não perdoa o auto-engano, que não aceita depois como resposta. E quando este Saturno entra no coração do Sol, acontece algo que não se vê nos dias comuns. O peso desaparece. A pressão transforma-se. E durante algumas horas, em vez de Saturno a pressionar de cima, nasce um Saturno que brilha a partir de dentro. O que significa isto na prática? Significa que, no dia 25 de março, a voz interior da responsabilidade e a voz do verdadeiro eu tornam-se, por algumas horas, uma só voz. Normalmente elas entram em conflito. Normalmente, o querer puxa para um lado
e o dever para o outro. Saturno diz, sê sério, e o Sol diz, sê tu mesmo. E você sente-se dividido entre os dois. No Casime, essa divisão desaparece. O querer e o dever revelam-se a mesma coisa. E as decisões tomadas a partir deste ponto possuem uma qualidade rara nos dias comuns. São simultaneamente maduras e autênticas, simultaneamente responsáveis e livres. Se alguma vez sentiu isto, o momento em que o dever e o desejo se alinharam, em que a decisão certa era também a mais desejada, então sabe do que estou a falar. O Casime torna este estado acessível. Durante algumas horas, ele deixa de ser uma raridade e passa a ser o ponto a partir do qual se pode agir. E agora, por que é que Carneiro muda tudo? Saturno poderia encontrar o Sol em qualquer signo, mas encontra-o no primeiro signo do zodíaco, no signo do início, no signo que rege o impulso, o nascimento, o primeiro passo. Carneiro é o arquétipo do fogo que se acende não a partir de outro fogo, mas a partir da sua própria centelha. E quando Saturno passa por Casime aqui, não se trata de organizar o que já existe. Trata-se de começar de novo. Mas não de forma impulsiva, não a toda a velocidade, não queimando pontes, mas de forma consciente, com a compreensão do que se está a iniciar e do preço que se está disposto a pagar por isso. Saturno entrou em Carneiro há pouco tempo, em fevereiro. Permanece aqui durante vários anos. Mas o Casime, entrar no coração do Sol, acontece uma única vez, um único dia, algumas horas. E aquilo que for semeado nessas horas define a tonalidade de todo o período de Saturno em Carneiro. É como o primeiro acorde de uma sinfonia. Ele estabelece a tonalidade para tudo o que se segue. E neste contexto, nesse mesmo dia, ativa-se ainda outra ligação. Aquela que transforma este dia de poderoso a verdadeiramente transformador. O Sol em sextil com Plutão é isto que se ativa simultaneamente com o Casime. E se o Casime é o temperar da espada, então Plutão é a mão que decide para onde essa espada será apontada. Plutão é a força mais profunda da astrologia. Não trabalha com a superfície. Não se interessa pelo que mostra ao mundo. Só lhe interessa uma coisa, aquilo que é verdadeiro. E quando o Sol, que está no coração de Saturno, estende um raio até Plutão, esse raio ilumina a verdade, sem adornos, sem suavizações, sem a possibilidade de desviar o olhar. Mas aqui está o que é importante, e é exatamente isto que prometi explicar. O sextil não é um golpe, é um convite. Plutão em sextil não invade a sua vida nem a vira de cabeça para baixo. Ele estende a mão e diz: aqui está uma porta. Se quiser, entre. Se não quiser, fique. Mas a porta permanecerá aberta apenas por um dia. E agora? A razão pela qual sente o que sente. Lembra-se daquela tensão crescente, da sensação de que a vida lhe está a pedir algo mais? É isto que está por trás disso. Esta configuração, Sol, Saturno, Plutão num único dia, funciona como uma provação pelo fogo. Não uma provação cruel, nem punitiva, mas aquela que um guerreiro atravessa antes de receber um novo nome. Nas tradições antigas, desde os mistérios egípcios até os rituais de iniciação dos povos indígenas, existia um momento em que a pessoa tinha de passar pela morte simbólica do seu velho eu. Não uma morte física, mas interior. Libertar aquilo que se era para se tornar aquilo que se é capaz de ser. O dia 25 de março está estruturado segundo o mesmo princípio. O universo faz-lhe uma única pergunta, não com palavras, mas com energia. E essa pergunta soa assim: está disposto a viver de acordo com a sua essência verdadeira? Não aquela versão que construiu para os outros, não aquela que é conveniente, não aquela que é segura, mas aquela, verdadeira, que sente dentro de si, mas a qual até agora não deu plena voz. E essa tensão que sente não é ansiedade,
É a pressão da nova versão de si mesmo, que está pronta para nascer. Imagine uma borboleta um segundo antes de o casulo se romper. Por dentro, isso é sentido como compressão, como aperto, como já não posso continuar aqui. Mas por fora, é o momento para o qual todo o casulo existiu. Toda a sua estrutura, toda a sua proteção, só serviram para que, no interior, amadurecesse aquilo que está pronto para sair. E quando amadurece, o casulo não pode apenas romper-se. Ele tem de romper-se. Caso contrário, de proteção passa a ser uma gaiola. É isso que está a acontecer consigo agora. A versão antiga, aquela que lidava, suportava, adiava, adaptava-se, cumpriu a sua função. Era necessária. Protegeu-o. Trouxe-o até este ponto. Mas ela é o casulo. E dentro dele já amadureceu algo que já não cabe nos seus limites. Aquelas situações que ultimamente se repetem ciclicamente, os mesmos cruzamentos, os mesmos temas, as mesmas questões, não são uma falha. São os últimos pontos de verificação. A vida está a testar. Amadureceu mesmo? Está mesmo pronto? E cada vez que se vê novamente perante uma escolha familiar, mas reage de forma diferente do que antes, está a confirmar. Sim, está pronto. O dia 25 de março é o dia em que o casulo se rompe. Não porque alguém o quebra de fora, mas porque aquilo que está dentro já não cabe. E a energia deste dia, Sol, Saturno em Carneiro, Plutão em Aquário, não é pressão, é apoio. Um apoio cósmico, poderoso, preciso ao processo que já iniciou. Não está a começar de novo. Está a concluir uma transformação que já vem de longe. E este dia é o ponto em que ela se torna irreversível. Mas toda transformação tem não apenas força, tem também profundidade. E aquilo que confere um peso emocional especial às decisões deste dia está ligado ao que acontece não no céu, mas muito mais perto, no interior, no centro daquilo que chama de lar. No dia 25 de março, a Lua atinge a fase do primeiro quarto, e falo no signo de Caranguejo. Pode parecer um pormenor menor face ao Casime e a Plutão, mas é precisamente a Lua que, neste dia, responde por aquilo sem o qual qualquer transformação permanece vazia, pelo sentimento, pelo que dói, pelo que é verdadeiramente valioso. Por aquilo porque tudo isto faz sentido. Caranguejo é o signo do lar, mas não o lar no sentido de paredes e endereço. Lar no sentido daquele lugar dentro de si, onde você é autêntico. Onde não precisa de manter a compostura. Onde pode retirar a armadura que veste todas as manhãs e simplesmente ser. Cada um tem esse lugar à sua maneira. Para alguns, é uma pessoa ao lado da qual não é preciso explicar nada. Para outros, é o silêncio do próprio quarto depois de um longo dia. Para outros, é a voz da mãe ao telefone. Para outros, é a memória de um momento em que tudo estava bem. Simplesmente bem. Sem condições. E quando a Lua em Caranguejo atinge o primeiro quarto, este tema intensifica-se. O primeiro quarto é um momento de tensão. O momento em que a intenção semeada na Lua nova encontra pela primeira vez a realidade. Quando o sonho encontra a pergunta: o que estás disposto a fazer por ele? E em Caranguejo, essa pergunta não é sobre carreira, nem sobre ambições, nem sobre conquistas. É sobre raízes, sobre aquilo que protege, sobre aquilo sem o qual todo o resto perde peso. E é aqui que nasce o ponto mais profundo deste dia. O Casime dá-lhe clareza, Plutão dá-lhe a força da transformação, e a Lua em Caranguejo dá-lhe a direção. E essa direção não vem da cabeça, vem do coração. Daquela voz silenciosa que sabe: isto é meu, isto vale a pena. Por isto, estou disposto a lutar. Os neuropsicólogos descrevem um momento em que uma pessoa toma uma decisão que está completamente alinhada com os seus valores mais profundos,
como um estado de coerência. O cérebro, o coração e o corpo sincronizam-se nesse instante. O ruído interno desaparece. A oscilação cessa. E surge uma certeza silenciosa e absoluta, não de que tudo será fácil, mas de que é o caminho certo. O dia 25 de março cria as condições para essa coerência. O Sol e Saturno alinham o querer e o dever. Plutão remove o que não é autêntico. E a Lua, em Caranguejo, ativa o mais fiável dos orientadores, a sensação de lar. A sensação do que é meu. E eis o que torna este dia verdadeiramente raro. Normalmente, a transformação chega através de uma crise, através da ruptura, através do momento em que o velho desaba, e a partir dos escombros é preciso construir o novo. É assim que Plutão age quando está em aspecto difícil, no quadrado, na oposição. Mas agora é um sextil. E o sextil não é ruptura, é escolha. Uma porta que se abriu, não arrombada, mas aberta. E por detrás dela, não há caos, mas um espaço. Novo, desconhecido, mas não hostil. Um espaço que espera por quem nele entrar de forma consciente. Isto significa que não está a cair na transformação no dia 25 de março. Está a entrar nela, por si mesmo, nas suas próprias condições. Não porque a vida destruiu o velho, mas porque cresceu o suficiente para o novo. Não porque não há saída, mas porque a entrada finalmente surgiu. E a diferença entre estes dois caminhos é imensa. Quem passa pela transformação através da crise, sobrevive. Quem entra nela através da escolha, cria. E é precisamente esta a chave para viver este dia. Não como uma prova a ser suportada, mas como uma iniciação a ser aceite. De olhos abertos, com a coluna direita, e com aquele silencioso sim interior que não grita, mas que é impossível de silenciar. Resta compreender como é que tudo isto se fará sentir, e o que fazer com a força que entrará na sua vida depois deste dia. O dia 25 de março não será sentido como talvez espere. Não haverá fanfarras. Não haverá um momento em que os céus se abrem e uma voz superior declara: aqui começa uma nova vida. Este dia funciona de forma mais silenciosa, mais profunda. E é exatamente por isso, mais poderosa. A primeira coisa que poderá notar é uma seriedade invulgar nos pensamentos. Não pesada, nem sombria, mas uma seriedade genuína, como se o foco interior tivesse sido ajustado e tivesse eliminado tudo o que era difuso. Pensamentos que habitualmente andam em círculos, de repente organizam-se numa linha. Questões que durante meses ficaram sem resposta, subitamente revelam a sua solução. Não soluções complexas, nem filosóficas. Simples. Tão simples que se surpreenderá por não as ter visto antes. É Saturno no coração do Sol a fazer o seu trabalho, a remover o ruído e a deixar o sinal. A segunda, a vontade de pôr ordem. E não apenas no armário, embora também no armário, mas na vida. Pode surgir-lhe interiormente a sensação de que algumas coisas já não estão no seu lugar. Uma relação que se arrasta por inércia. Um hábito que há muito deixou de servir. Um compromisso que assumiu não por impulso do coração, mas porque seria desconfortável recusar. No dia 25 de março, a tolerância para com o que não é meu diminui drasticamente. Não por irritabilidade, mas por clareza. Simplesmente vê: isto é meu, e isto é a altura de libertar. E essa visão não chega com dor, mas com alívio. Como se alguém finalmente lhe tivesse dado permissão para deixar de carregar aquilo que não lhe pertence. A terceira, e esta é talvez a mais poderosa, a sensação do ponto de não retorno. Não assustadora, nem angustiante, mas aquela compreensão profunda e tranquila
de que não há caminho de volta. Não porque alguém o tenha cortado, mas porque você próprio ultrapassou aquilo para onde poderia regressar. Como um adulto que olha para uma carteira escolar, pode aproximar-se, até sentar-se. Mas sabe, aquilo já não é do seu tamanho. Não é o seu mundo. Não é a sua escala. E esse saber não é uma perda. É a confirmação de um crescimento que já aconteceu. Há ainda um pormenor importante sobre o qual vale a pena falar. Este dia é o 4º dia do ano astrológico. O Sol entrou em Carneiro no dia 20 de março, e desde então, cada dia tem vindo a lançar as bases do ciclo que se aproxima. É como as primeiras linhas de um livro que será escrito ao longo de 12 meses. As primeiras notas de uma melodia que ainda não soou por completo. E o dia 25 de março não é uma linha qualquer nesse livro. É a linha onde se define o gênero, a escala, o protagonista. E esse protagonista não é quem você era até este dia. É quem você se está a tornar agora. Este dia não favorece a impulsividade. Tudo que for feito a partir da reação, da mágoa, do medo, da vontade de provar algo, exigirá ser revisto. Saturno não perdoa a precipitação. Mas tudo que for feito a partir da clareza, daquele silencioso sim, que não vem da cabeça, mas do centro do peito, receberá um apoio poderosíssimo. Essas decisões, Saturno não só as apoia, ele consolida-as, transforma-as no alicerce sobre o qual se pode construir durante anos. E aquilo que construir sobre esse alicerce permanecerá. E eis o que vale a pena recordar sobre a energia deste dia. Não é uma energia pesada, não é um castigo, não é um exame em que se pode reprovar. É uma energia de alinhamento. Imagine uma bússola cuja agulha durante muito tempo tremeu, hesitou, não conseguia definir-se e, de repente, imobilizou-se. Apontou com precisão, sem dúvidas, sem oscilações. É isso que o dia 25 de março faz com sua bússola interior. Alinha-a. E depois disso, você sabe. Não pensa, não espera, não supõe. Sabe. E é a partir desse saber que tudo o resto começa. O dia 25 de março é o dia em que o universo não pede, ele entrega. As chaves da versão de si que sempre esteve dentro, mas que até agora nunca teve pleno direito de voz. Saturno entrou no coração do Sol, e o peso que carregava transformou-se em força. Plutão estendeu a mão, e a transformação que temia revelou-se uma porta, não um abismo. A lua em Caranguejo lembrou aquilo porque tudo isto vale, pelo que é verdadeiramente seu, pelo lar interior, por aqueles que ama, por uma vida que finalmente é do seu tamanho. E aquilo que quero que leve deste dia não é informação, não são termos astrológicos, é uma sensação, aquela que surgiu algures ao longo deste percurso enquanto escutava. Talvez tenha sido um silencioso sim. Talvez uma tranquila certeza de que está no caminho certo. Talvez simplesmente um suspiro. Profundo, longo, libertador. Isso é o resultado do Casime. Não aquilo que lhe contaram, mas aquilo que sentiu por si mesmo. A versão antiga cumpriu seu papel. Trouxe-o até aqui. Agradeça-lhe e liberte-a, porque aquela que segue adiante é mais forte, mais clara, mais livre. Aquela que não pede permissão, que sabe o que quer e que finalmente tem a disciplina e o direito de o construir. É tempo de reclamar o que é seu.